Olá, galerinha! Estou aqui com vocês novamente para a gente conversar um pouquinho sobre o conteúdo novo que a gente vai começar, tá? Bom, na verdade não é um conteúdo tão novo assim, porque vocês já vêm do 7º ano com essa base, certo? Então é mais uma vez uma aula de revisão de conteúdos. Então vamos lá. Se chama predicação verbal. O que é, professora, predicação verbal? Predicação verbal é a ligação que se estabelece entre o sujeito e o verbo, e entre os verbos e seus complementos. Então, quanto à predicação, os verbos podem se classificar principalmente de 3 maneiras. Então, a gente tem o verbo de ligação, e dentro dos verbos que a gente conhece como significativos, existem os verbos intransitivos e os verbos transitivos. Então, eu tenho que observar qual é a relação que esse verbo tem em relação ao sujeito, qual a relação que ele tem em relação aos seus complementos. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos relembrando. Aqui está, verbo intransitivo. Vejam que o verbo intransitivo ele é aquele que possui sentido completo, ou seja, ele não precisa de complementos verbais, que é o que a gente conhece como objetos. Por exemplo, olha aí, meu irmão nasceu. Quando você observa o verbo nasceu, você faz o seguinte questionamento: o que significa o verbo nascer? Quem nasce, simplesmente nasce. Então é um verbo que não precisa de complemento nenhum. Ele em si já tem o seu sentido completo. O máximo que se pergunta é: ele nasceu onde? Ele nasceu quando? Ele nasceu como? Então essas questões são perguntas circunstanciais. E aí vão exigir um advérbio de lugar, de tempo, mas não necessariamente complementos verbais, certo? Então vejamos que o verbo intransitivo ele tem essa característica, ele não precisa de complementos. Então vamos lá, continuando então. Vamos agora classificar os verbos transitivos. Então a gente tem 3 possibilidades de verbos transitivos. O primeiro é o transitivo direto. Esse verbo transitivo direto é aquele onde o complemento não se inicia com preposição, certo? Então, o que significa isso? Eu tenho um verbo que precisa de complemento, mas o seu objeto não se inicia com preposição. Então, quando eu vejo aqui o verbo do exemplo, ó, a professora leu o livro. Leu. Quem lê, lê o quê? Certo? Então veja que a gente tem uma pergunta e essa pergunta é respondida sem a introdução de uma preposição. Olha só essa observação que vem aqui embaixo. A resposta a essa pergunta não vem acompanhada por preposição, por isso a ligação entre o verbo e o complemento é de forma direta. Não há preposição introduzindo esse objeto. Por isso a gente chama de verbo transitivo direto. Tudo bem? Vamos lá então para o próximo. Verbo transitivo indireto. Esse aí já tem uma diferença drástica, já pelo nome. Se ele é um verbo transitivo indireto, significa que sim, ele precisa iniciar o seu complemento com preposição. Então veja um exemplo. A professora precisa de livros. Quem precisa, precisa de algo. Esse de é uma preposição. Então, o que a gente costuma perguntar para os verbos que normalmente são transitivos indiretos? De que, em que, para que, com que, de quem, para quem, com quem. Então, vejam que aparece sempre uma preposição aí quando esse complemento aparece. Se aparece preposição introduzindo esse complemento, então, meu amigo, significa que o verbo é transitivo indireto, ou seja, significa que ele precisa de um complemento verbal introduzido por preposição. Tudo bem? Então essa é a diferença drástica aí entre o transitivo direto e o indireto. Agora vejamos aqui um caso onde o verbo pode ser transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. O que acontece aqui, professora? É simples. A gente tem um verbo que possui 2 complementos verbais, um sem preposição e outro com preposição. Olha aí, a professora leu o livro para os alunos. Veja que ela leu o quê? O livro, objeto direto. Leu para quem?
para os alunos. Então, a gente tem duas perguntas para esse verbo. Uma delas é uma pergunta que não é introduzida por preposição. Na outra, a resposta tem uma preposição. Então, eu tenho dois objetos, um direto e um indireto. Portanto, o verbo é chamado de verbo transitivo, direto e indireto. Também popularmente conhecido como bitransitivo. Tudo bem? Apareci aqui de novo. Vamos lá, continuando. Se você sentir dúvida, anote as suas dúvidas, tudo bem? Se precisar dá pausa no vídeo, rever, tá? Faz no seu tempo. Agora vamos aqui para um verbo que ele não tem valor significativo dentro das orações. A gente chama de verbo de ligação. Por quê? Ele só tem uma única e exclusiva função, pessoal. Ele liga o sujeito ao predicativo do sujeito, certo? E o que é esse predicativo do sujeito? É uma palavra ou uma expressão que caracteriza o sujeito da oração. Então, olha o exemplo. O livro é fantástico. Então, veja aqui, ó, olha o cursor. Fantástico é o predicativo do sujeito, ou seja, é uma característica do sujeito. É o verbo que expressa o estado da oração, ou seja, ele faz uma ligação entre o sujeito e o predicativo do sujeito. A mesma coisa ocorre aqui embaixo, olha. Os alunos estão contentes com o livro. Vejam novamente que o verbo estão dá o estado desses alunos, certo? E o predicativo do sujeito, contentes, está ali logo depois dele. E alunos é a quem esse predicativo se refere. Então vejam que o verbo de ligação só tem essa função, tá? Ele só serve para ligar sujeito ao predicativo do sujeito. Ok? Bom, por hoje é isso, tá, gente? Anotem as dúvidas, deixem tudo bem pontuado aí no caderno de vocês. E no nosso Hangout a gente se encontra de novo para vocês tirarem dúvidas e a gente resolver alguns exercícios. Tudo bem? Beijo e até lá!